Olá, paz de Jesus. O evangelho de hoje é de Mateus 16, 13 e 19. E hoje, Jesus, junto com a multidão, junto com os discípulos, ele disse: Quem diz ser o filho do homem? Falou para os discípulos. Os discípulos disseram: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, e assim um diz uma coisa, outro diz outra. Pedro disse: Tu és o Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse: Não é por você mesmo que você falou isso, mas é através do Espírito Santo que está em você que você falou a palavra certa. E de você, de hoje em diante, eu transformarei em pedra. E sobre esta pedra eu formarei a minha igreja. E as forças do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Agora, meus irmãos queridos, eu quero dizer uma coisa. Se Pedro estava com o Espírito Santo, tinha a força do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo falando em Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Os outros também, quem sabe, mas tinham também um pouco de dúvida. E Pedro não teve dúvida e falou. Porque o Espírito Santo não é um espírito de dúvida. É o Espírito de Deus. Não tem espírito de dúvida. Tem espírito de certeza. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em Cristo, todos nós que temos amor, paz e acreditamos em Deus, somos batizados no Espírito Santo. Um dia recebemos o Espírito Santo no batismo. Nós somos igreja viva. Nós não somos simplesmente pessoa, mas nós somos a igreja. Igreja não é aquela casa lá de material, aquela casa de tábua, aquela casa, né? Igreja é o povo. Igreja é eu, você. Igreja é quem tem o Espírito Santo de Deus, assim como Pedro. E ele transformará, ele falou, em pedra. Pedra quer dizer o quê? Firmeza. A pedra é firme. Uma pedra tem peso, é firme. E sobre essa pedra, sobre essa igreja, o inimigo não ia prevalecer. Então vamos, meus queridos irmãos e irmãs, não esquecer dessa passagem. Porque quando nós estamos com qualquer uma situação difícil, não vamos esmorecer. Vamos lembrar que nós somos igreja de Cristo e somos igreja viva. E sobre essa igreja nada vai prevalecer. Nada de mal vai prevalecer. Sobre essa igreja de Cristo, o mal não vai ter direito nela. Só o bem. Só Jesus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nada de medo.
Nós somos a igreja viva de Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Jesus. E o mal não vai prevalecer contra nós. E como é bonito e como é lindo nós saber que nós fazemos parte dessa igreja que nada vai derrubar. E quando eu falo igreja, nós somos igreja viva, que o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, e nada vai fazer mal para nós. Por mais que nós soframos, por mais que nós seja perseguido, por mais que nós seja sofridos, como Jesus sofreu, como os apóstolos sofreram, como todas as pessoas de Cristo sofrem. Jesus sofreu muito. A mãe de Jesus sofreu. Então, o sofrimento faz parte. Mas não vamos desanimar, porque nós somos morada de Jesus. Nós somos casa de Jesus, morada. E nós não precisamos assim também ficar com medo de nada, nem do futuro, nem do presente, e muito menos do passado, né? O passado já passou. E o que vai acontecer? Não precisa nós preocupar. Jesus sabe tudo, aonde e como e quando e o que fazer, o que vai acontecer. Vamos só viver. Vamos viver um dia após o outro. Eu sempre costumo falar que a nossa vida parece cerâmica. Essas casas, as nossas casas que tem o soalho de cerâmica, o piso, né, de cerâmica, quadradinho. Cada dia vive um quadradinho daqueles. Cada dia. Não precisa querer viver todos os quadradinhos num dia só. Viva um dia por vez. Ou uma hora por vez. Viva o momento. Mas viva com Cristo. Viva com Ele. Viva com o Espírito Santo. Por mais difícil que esteja, por mais muito difícil que esteja, mas você não desanime. Jesus está aí, à tua direita, à tua esquerda, aqui no teu coração, na tua mente. Quanto mais for a dificuldade, mais Jesus está junto contigo. Porque Jesus, ele veio para nos ajudar. Ele está aí com você. E nós, como igreja viva de Deus, de Jesus, nós precisamos ser como velhinhas acesas. Não podemos deixar apagar o Espírito Santo em nós, o Espírito da alegria. Muitas vezes é difícil você rir. Eu rir. Porque às vezes estamos até desanimados, sem força, estamos doentes, estamos fracos. Mas é aqui a carne que está fraca, a matéria está fraca, mas o nosso espírito está forte. Não precisamos se preocupar,
Porque quanto mais forte nós estiver no espírito, mais junto com Deus nós estamos. Muitas vezes nossa carne está forte, nossa, e isso foca o espírito, porque um se opõe ao outro. Nós temos um estado de espírito e um estado de corpo. O corpo muitas vezes é contra o espírito. O corpo não quer sofrer, o corpo não quer coisas ruins, dificuldade, né? O corpo não quer passar por dificuldade, preocupação. O corpo quer coisas fáceis, coisas gostosas, coisas que faz ficar feliz, nem que seja um pouco, né? Nem que seja aquela felicidade de momentânea. Mas o corpo quer isso. O corpo quer só coisas que enganam o espírito. É isso aí que ele quer. Eu sempre falo, o corpo pensa com a cabeça, né? E o espírito pensa com o Espírito de Deus, que nem, não tem comparação. Não temos comparação. O Espírito Santo de Deus é toda sabedoria, é toda inteligência. O Espírito Santo de Deus é a fonte da vida, é a fonte da sabedoria. E por isso, nós, quando estamos às vezes sentindo fraco, nosso corpo fraco, o nosso espírito está muito mais forte. Então vamos entender mais. Por que será que as pessoas precisam morrer para ir com Deus? Para fazer essa viagem com Deus? Essa passagem? Porque muitas vezes nós pensamos, mas de não morrer, né? E assim, vivo. É uma briga entre o corpo e o espírito. O corpo quer uma coisa, o espírito precisa de outra. O espírito precisa de oração, precisa de muita oração. Como eu falava em outros vídeos de jejum também, né? Precisa de coisas de Deus, o espírito. E o nosso corpo também, de certa forma, precisa. Mas ele não quer. Ele não lembra muito, ele tem preguiça. O nosso corpo tem preguiça de rezar, tem preguiça de ir na igreja, tem preguiça de falar com Deus, tem preguiça de comungar, de confessar, nem falar. O nosso corpo tem preguiça de confessar. O nosso corpo é muitas vezes fraco demais. O inimigo quer seduzir o nosso corpo todo o tempo. Ele quer seduzir, porque ele sabe que dentro do nosso corpo tem um Espírito Santo. E se ele seduzir o nosso corpo, ele vai expulsar o Espírito Santo e vai colocar o Espírito dele. Isto é a verdade. Então, nunca deixemos ser seduzido pelo inimigo. Muitas vezes, meus queridos irmãos, aparece esse momento para nós, a oportunidade de pecar. Você homem, você mulher, jovem, idoso, qualquer idade. Qualquer idade. Não tem idade, o inimigo ele ataca todos. Aparece muitas oportunidades para o corpo pecar. E é o inimigo que está mandando. De diversas maneiras. O inimigo sabe o que nós podemos cair. No que nós podemos cair.
Ele manda adultério para nós. O inimigo manda todos os pratos pecaminosos. Manda preguiça. Manda vontade de brigar, raiva, pensamentos ruins, pensamentos de tirar a vida, muitos outros que eu não vou citar. Tem muitas outras coisas. Vingança, traição. Tudo isso o inimigo manda. O inimigo quer seduzir nós. Porque ele sabe que dentro de nós existe uma igreja viva, que é o Espírito Santo. Essa mesma igreja viva que Jesus falou para Pedro, está em você, está em mim, está em todos nós. E o inimigo, ele é astuto, ele não é bobo, ele não dorme, ele quer tirar nós do pedestal de Cristo, ele quer entrar nesse lugar, ele quer subir nesse trono, sentar nesse trono, onde o Espírito Santo está sentado, que é o nosso coração. Então, portanto, meus queridos irmãos, não caia nesse lado do inimigo. Eu já vi muitos homens e muitas mulheres ficarem felizes quando o inimigo dá uma chance. Muitas mulheres, quando são chamadas para pecar contra a castidade, que é do adultério, traição, muitas mulheres e homens, quando eles são chamados a pecar, chamado pelo inimigo, claro, que é o inimigo que manda, eles ficam alegres, eles dizem assim: nossa, estou ainda dando um caldo, eu sou bonita, eu sou lindo, eu sou linda, sou maravilhosa, as pessoas estão me procurando e fico muito feliz, fico se achando. Eles não sabem de onde vem aquilo lá não vem de Deus, aquilo lá é o próprio inimigo chamando, mandando pessoas para vir seduzir você, mas é para ele. Essas pessoas são o quê? São funcionárias do inimigo. E nem elas sabem. Elas fazem tudo isso, mas muitas vezes não sabem. Elas são usadas pelo inimigo também, para destruir a igreja de Deus, porque você é a igreja de Deus. Você, eu, todos nós somos. E o inimigo quer destruir a todo custo. Ele quer que nós sejamos criminosos, que nós sejamos invejosos, que nós tenha todo tipo de pecado, que nós não tenha paciência, que nós não tenha amor, que o amor de Deus não esteja em nós. Eu convido você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha querida irmã, vamos assim fazer uma avaliação em nós. Você está sentindo a mão de Deus em você? Você está sentindo Jesus dentro do teu coração? Você está sentindo o Espírito Santo dentro do teu coração? Você sente que você tem Deus junto com você? Que você tem Jesus dentro de você? Você sente que você faz parte dessa igreja viva de Cristo?
Você sente que o Espírito Santo está aqui? Aí dentro do teu coração? Então, com certeza se sente, né? Não deixe esse Espírito Santo ir embora por nada. Quem pode mandar esse Espírito Santo embora de dentro de você é você mesmo. Você mesma. Você dizendo sim para o inimigo, fazendo o pecado que o inimigo está querendo que se faça. Então, quando tiver uma oportunidade de pecar, não peque. Não faça o gosto do inimigo. Ele quer acabar com você, acabar com Jesus, acabar com Cristo, acabar com a igreja de Cristo, que é você. Não peques. Diga não para o inimigo todos os dias. Não canse de dizer não para o inimigo até o fim da tua vida. Nas horas últimas de nossa vida, o inimigo diz que ainda vai tentar, quando nós estiver passando para o outro lado da vida, indo com Deus, o inimigo vai tentar muito tirar nós. Nesse momento, nós temos que estar muito preparada, para nós se agarrar mais com Deus, para nós não cair em tentação. Ele coloca coisas no nosso pensamento, coloca pessoas para fazer judiação para nós. Tem muitas pessoas que estão morrendo e tem gente ainda fazendo malvadeza, judiando das pessoas, porque hoje sabe que o amor está muito pouco. O amor está quase, infelizmente, quase nada. Ninguém tem amor como aquela pessoa que ama com o amor de Deus. Cadê o amor? Cadê o amor das pessoas? Jesus tem misericórdia. Que as pessoas voltem a amar. Que as pessoas que amem de verdade, amem com o amor de Deus. A paz de Jesus, fique com Deus, que Deus abençoe você. Jesus, Deus é a melhor companhia para você. Nunca deixe Jesus. Caminhe com Jesus, ande com Ele. Diga sim para Jesus, ok? Ele é a melhor companhia para você e para todos. Fique com Deus.